Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode ir sentando e cantando. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Se cada um de nós saíssemos daqui, né, e fizesse o que Jesus mandou, imagina como é que ia ficar o nosso mundo. Maravilhoso, né? Como é que seria nossas cidades? Maravilhosas. Por quê? Porque cada um de nós, como cristão, se nós espalhássemos essa boa nova, anunciássemos, pregássemos, curássemos as pessoas e proclamássemos o reino de Deus a todas as pessoas, nós não teríamos cadeia, né? Não precisava de cadeia, não precisava de presídio. Muitos hospitais estariam vazios, né? Muitos lugares as pessoas não ficariam mais doentes, porque muitas das doenças nossas, né, vêm de onde? Vêm dos problemas emocionais, psicológicos. A pessoa vai ficando triste, angustiada, revoltada, cansada, desanimada e vai ficando doente, né? Muitas doenças que você vai ao médico e vai dizer, olha, são de fundos emocionais. 90% das doenças. Fora as outras que vêm por bactérias, vírus, outras por diversas circunstâncias de uma vida desenfreada por causa do alcoolismo, por causa do cigarro. Olha quantas doenças, quantos tipos de câncer tem. Tem câncer na boca, tem no esôfago, na faringe, no pulmão, diversos tipos de câncer. Por causa do cigarro. O cigarro causa mais ou menos 74 tipos de doença. Então só aí já estaríamos evitando milhares, diversas doenças, né? Só o alcoolismo, quantos problemas causa? Então, as pessoas não iam usar droga, que é outra doença terrível. Então, nós estaríamos evitando todo esse tipo de mal que está instalado no mundo. Se nós todos fizéssemos isso. E ele disse, olha, comece pela sua casa. Primeiro ele mandou os discípulos ir na sua casa. Vai lá na sua casa, avisa para todo mundo que o reino de Deus já chegou. Está aqui. Está sendo instalado. Então é dentro de casa que a gente começa. A primeira igreja nossa é dentro de casa. É ali, ó. Depois que vai casar, vem casar na igreja, né? Para começar uma família de Deus, uma família estruturada, alicerçada na rocha de Deus, não numa casa alicerçada sobre a areia. Então, o Senhor vai dando todas as graças e nos formando para fazer isso. Então, imagina cada pessoa, um de nós, fizesse isso, não teríamos até as doenças que tem aí,
chikungunya, zika, todos, dengue, teria tudo eliminado já, porque a gente não deveria deixar as coisas na negligência que muitas pessoas deixam em casa, garrafas lá cheias de água, daí vai fazendo focos de doença, né? Quantas coisas. Ninguém ia julgar os nossos rios, está sem água. Olha, nós temos tantos rios, córregos na nossa cidade, não pode beber água porque aquela água não presta, acabaram com a água. Sujou os rios. Nós destruímos tudo que está à nossa volta. E a maioria das nossas cidades são todos cristãos. Impressionante, né? Imagina se cada cristão cuidasse bem dessa situação, nós não teríamos tantas doenças. Nós cristãos já fizesse isso, nós já evitaríamos milhares de doenças que estão aí, porque nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Você vai pegar numa cidade, 70% se diz cristãos, mas não estão vivendo. Porque se vivesse, olha, não teria briga na nossa casa. Nós íamos viver em paz, né? Não teria tantos dissabores que tem na nossa casa, não teria essas guerras pessoais que a gente faz dentro de casa, aí, tantas situações, não teria separação, não teria desquite, não teria divórcio, olha quantas coisas, não teria adultério, não teria prostituição, ia acabar com tudo. Nós íamos acabar com essas coisas, né? As pessoas iriam viver em paz, né? Essa é a proposta de Jesus. Isso que Jesus quer para nós, isso que Deus quer para nós. E Ele está nos ensinando, olha, vocês são enviados a fazer isso. Nós somos chamados a essa graça. Nós não temos outra vocação. Nós não temos outro chamado, a não ser o chamado de amar e espalhar amor para os outros. Ninguém nasceu para brigar, ninguém nasceu para pecar. O pecado entrou no mundo por causa do demônio. Essas situações entraram no mundo por causa do capeta, do demônio, não por causa de Deus. E às vezes a gente está fazendo as obras do demônio e não estamos fazendo a de Deus. Isso que é triste, né? Parece que fica responsável só do padre, né, das pessoas da igreja, para fazer isso. O resto está espalhando o mal, deixando o mal dominar o coração e, além de deixar, ainda esparrama. É uma praga, é igual tiririca, aumenta cada dia mais, né? Levar os outros para droga, olha quantas pessoas tem. Levar o outro para beber, para fumar, levar o outro para fazer fofoca, para xingar. Está assim, onde, gente. Agora, para falar de Deus, aí que é o problema. Abrir a boca para formar a pessoa, falar de Deus, transformar a vida dos outros, aí não tem ninguém, pouquinho. E deveria ser maior, deveria ser um número muito maior, porque o nosso país se diz todos cristãos. Deveria ser nós essa graça. Por isso está o que o profeta Isaías falou: olha, Deus nos dá graça, Deus te capacita, Ele te dá força. Por isso, o Santo de Israel está no meio de nós, e não terás motivo algum para chorar. Se a gente viver em Deus, nós não teremos motivo para chorar. Está dizendo, olha, Ele se comoverá da voz do teu clamor, e logo te ouvirá, atenderá. E vocês vão começar, de certo, todos dará o pão da angústia, a água da aflição. Por que Ele falou isso? Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse para eles que eles iriam trabalhar para sustentar a sua casa. Então o pão, antes era o pão dado, ele tinha tudo na mão, tinha toda a riqueza, toda a graça, não tinha morte, não tinha sofrimento, não tinha tristeza, não tinha decepção, não tinha raiva, não tinha mágoa, não tinha nada no coração do homem. Mas o homem foi dar ouvido à serpente. Olha, Adão e Eva foram, em vez de ouvir a Deus, que estava ali junto dele, que colocou ele no paraíso, eles largaram de ouvir a Deus para ouvir a serpente. E tem muitos de nós que damos ouvido à serpente e não damos a Deus. É isso que ele está dizendo. Por isso que nós comemos o pão da lágrima, da angústia, do sofrimento. Bebemos a água da aflição, porque as águas estão sendo tudo destruídas, que uns dias não tem nem água para beber mais. Porque ninguém cuida. Então nós estamos fazendo isso.
Estamos dando ouvido a quem? A serpente. Vamos destruindo tudo. O jardim que Deus colocou, nós, essa terra aqui, ó. É o prelúdio do Éden, né? A nossa terra, a nossa casa. É o jardim de Deus, é o encanto de Deus, é o lugar santo, né? Por isso que o povo lá de Israel fala que lá é a terra santa, porque lá, para eles, é a terra que Deus colocou para que eles morassem. Então, eles cuidam como uma terra santa. Lá se produz tudo até em cima de pedra. Por quê? Porque eles acreditam nesse poder da graça de Deus. E eles fazem da vida deles esta riqueza, produzem. Tem as suas dificuldades, mas para ele é terra santa. E nós não vemos a nossa terra, a nossa casa como uma casa santa. Nem como uma casa abençoada, nem como uma casa que ali mora uma família de Deus. A gente esquece que ali é uma família de Deus, que nós nascemos para isso, que nós viemos a este mundo para essa graça e para sermos este povo. E está dizendo, por isso, a gente vai experimentar comer o pão das lágrimas. Ó, de certo, o pão da angústia, a água da aflição, não apartará de ti e do teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo. A gente vê Deus, mas não contempla. A gente não vive. Então, por isso, Ele sabe disso. Ele está nos ensinando, exortando a voltar a viver. Olha, acorda. Como São Francisco Xavier, que saiu, espalhou toda a riqueza. Um homem só converteu milhares de pessoas. Por quê? E é interessante que lá em Genezaré tinha um possesso. Ele fazia todo mundo ter medo dele, a cidade inteira. E quando ele encontrou com Jesus, Jesus expulsou os 2.000 demônios dele e ele converteu a cidade inteira. Aquela cidade não quis receber Jesus. Mas quando aquele possesso encontrou com Jesus, mudou de vida, ele converteu a cidade inteira. Todos depois queriam estar com Jesus para ser curado e viver uma vida nova. Para experimentar esta graça de sermos curados e libertos de todo mal. Purificar os leprosos, expulsar os demônios, porque de graça recebeste, de graça deveis dar. Põe a mão no seu coração. Deus te trouxe aqui para a gente começar uma vida nova. Para a gente começar uma casa nova, uma casa de Deus, uma família de Deus. E vamos pedir esta graça, que a nossa boca, que todo o nosso ser, mova para o céu. Derrama sobre nós esta graça, Senhor, do Teu Espírito Santo. Santifique nossos lábios, a nossa boca, nosso coração. Porque o Senhor diz que a boca fala o que está cheio do nosso coração. Se está cheio de raiva, por favor, Senhor, lava com Teu sangue. Purifica os nossos corações, nossos pensamentos, nossas tristezas, nossas revoltas, nossas iras, nossas vinganças, nossos medos, inseguranças. Nós precisamos transformar este mundo, fazer deste mundo aqui um pedacinho do céu. Aqui é o nosso paraíso, aqui é a graça que o Senhor nos deu para habitar aqui. Que a nossa casa seja essa casa santa da família de Deus, essa família abençoada, que veio a este mundo para tornar este mundo um lugar santo. Santifique, Senhor, todo o nosso ser e lava-nos com Teu sangue. De toda miséria, toda fraqueza, tudo aquilo que a gente espalhou de mal, que o Senhor possa transformar aqueles corações que a gente machucou, que a gente feriu, que a gente levou para o vício, que nos ajuda a tirar do vício. Se a gente inflamou o coração de alguém com maldades, que a gente inflama agora com o Seu amor, com a Sua graça, com a Sua palavra. Aonde a gente envenenou o mundo, que a gente leva agora a Sua paz, a Sua alegria, a Sua vitória, a Sua bênção. Aonde a gente transformou em guerra, que nós levamos agora a reconciliação e a vida nova. Que nós sejamos aqueles capazes de transformar aqueles que estão à nossa volta e fazer deles homens e mulheres de Deus, como assim nós queremos ser a cada dia. Amém? CançãoNovaPlay.com. Assine já!